Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas para vocês. Compra de Hugo Souza foi barrada? Como assim? Vou explicar essas atualizações para vocês. Vamos falar sobre Esporte da Sorte. Fiel, Esporte da Sorte entra em contato com o Corinthians explicando toda a sua situação perante o governo. Será que o Corinthians realmente vai rescindir o contrato? Memphis Depay titular diante do Inter e a importância do jogo entre Corinthians e Internacional devido à última rodada. E se a Esporte da Sorte sair, o Corinthians vai continuar pagando o Memphis Depay ou o Corinthians vai dar um jeito de rescindir devido aos altos valores? Fiel, esse tipo de informação atualizada você só encontra aqui no canal do Corintianeiro. Mas eu peço antes, humildemente, para você deixar o seu like. Fiel, é de graça, você não vai pagar nada e vai me ajudar muito. O canal que no dia de hoje alcançou a marca de 32 mil inscritos. O canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Certo, Fiel? Chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque vou trazer para você tudo atualizado referente ao Esporte da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, tá? O Corinthians contratou o Memphis Depay por 57 milhões de reais. Como assim, corintianeiro? A Esporte da Sorte prometeu desembolsar 57 milhões de reais para ajudar na contratação do Memphis Depay, que é equivalente aos salários que o jogador vai ganhar de 3 milhões mensais, tá? Se esses 57 milhões ser bloqueados, será que o Memphis Depay pode sair do Corinthians? E aí que eu já emendo com um gancho com vocês, tá? A Esporte da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, entrou em contato com o Corinthians, que está com todas as suas pendências para os órgãos do governo responsáveis por casas de apostas no Brasil, que está tudo correto, está tudo dentro da lei, está tudo dentro das normas, cumpriu todos os processos burocráticos que o governo brasileiro exige, tá, fiel? E com isso, ela está tentando regularizar o seu cadastro para poder operar depois do dia 10. Ela também soltou uma nota que espera resolver esse problema o mais rápido possível para continuar honrando os compromissos com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Em outras palavras, ela diz na nota para o Corinthians que fez tudo o que está ao seu alcance, cumpriu todas as normas que o governo brasileiro pede e espera recuperar aí o seu cadastro para continuar operando dentro do Brasil depois do dia 10, tá, fiel? Então a Esporte da Sorte, ela comunica com o Corinthians, olha, estamos tudo ok, estamos tudo certo, estamos trabalhando honestamente e esperamos que o governo logo reconheça antes do dia 10 e nos coloque na lista para continuar operando. Só que o Corinthians, nessa história toda, fiel, ele não tem nada a ver, ele está totalmente resguardado pelo contrato, porque se até o dia 10, vamos supor que ela pede 5 dias de carência, vamos colocar até o dia 15, mas até dia 10 agora, se ela não resolver o seu problema governamental que tem com o governo do Brasil, sobre as minuâncias contratuais que estão envolvendo aí a ela deixar de operar no Brasil a partir do dia 10, se ela não resolver tudo até o dia 10, até o dia 10 ela tá tranquila. O Corinthians tem que tirar o nome da camiseta do Esporte da Sorte. Ela será proibida de ter o seu nome vinculado a qualquer meio de patrocínio no Brasil, tanto no futebol ou qualquer outra coisa. Então o Corinthians vai ter que tirar o nome. O prazo que a Esporte da Sorte tem com o Corinthians é até o dia 11. Se dia 11 ela não resolver, o Corinthians vai pedir a rescisão de contrato. Na rescisão de contrato, a Esporte da Sorte tem que desembolsar para o Corinthians o valor de uma multa de 100 milhões de reais. Corintianeiro, cara, mas esses 100 milhões de reais é bom, né? Não. Em partes, porque o contrato que o Corinthians tem com o Esporte da Sorte, durante os anos que fechou, é muito mais do que 100 milhões de reais. Só que é uma verba, fiel, destinada ao Corinthians, que esses 100 milhões de reais, prestem atenção nesta informação que ela é importante. Esses 100 milhões de reais, o Corinthians vai usar para pagar o Memphis Depay. Vocês estão entendendo? Este valor da multa, o Corinthians vai usar para pagar o Memphis Depay mensalmente. Corintianeiro, mas o Corinthians não tem só o Memphis Depay de multa, tá? O valor contratual até o final do contrato é muito mais que 100 milhões. Como que o Corinthians vai fazer com suas outras pendências? É o tempo que o Corinthians precisa ir pagando o Memphis sem ter nenhuma dor de cabeça com o valor da multa, até ele arrumar outra patrocinadora, que leva aí de 2 a 3 semanas, ele está resguardado com os 100 milhões de reais que vai receber. Então não vai haver atraso no pagamento do Memphis
e nem o risco de quebra de contrato. O Corinthians já sofreu isso na era do Duílio Monteiro Alves. Quem lembra aí quando a Tausa trouxe o Paulinho, depois a Tausa vazou, falou que ia pagar o Paulinho e triou. O que aconteceu? O Paulinho tem uma história com o Corinthians e aceitou reduzir salário, mas mesmo assim ficou caro para o Corinthians, porque ele ganhava mais de R$1 milhão. No caso do Memphis Depay, ele não tem uma história com o Corinthians. O cara saiu lá da Holanda para vir jogar aqui, ele quer receber em dia. Então esses R$100 milhões vai dar ao Corinthians tempo para continuar pagando o Memphis até conseguir outra patrocinadora que não demora pelo tamanho do Corinthians. Vocês podem ficar tranquilos e podem dormir tranquilamente, que é coisa de 2 a 3 semanas para o Corinthians arrumar outra bet ou outra patrocinadora que pague um valor interessante para o timão. Certo, fiel? Então, para os jornalistas de plantão que só querem o mal do Corinthians, estou trazendo informação para vocês que não precisam se preocupar, que não haverá rescisão de contrato entre Corinthians e Memphis Depay, caso a Sport da Sorte saia do Corinthians. Combinado, fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto. Mas vamos torcer para o Sport da Sorte resolver o seu problema antes do dia 10 ou até o dia 10 para ela continuar com o timão aí, correto? Então, vamos continuar porque tem muita informação para passar para vocês aqui, tá? Fiel, primeiramente, Corinthians e Internacional. E já vou falar do bloqueio de compra do Hugo Souza, tá? Porque esse canal aqui a gente não brinca em serviço. Corinthians Internacional, Memphis podendo atuar como titular, acho maravilhoso. O cara não tem como ganhar ritmo de jogo se o cara não atuar. A última rodada do Brasileiro, o jogo atrasado do Fluminense diante do Cruzeiro, o Fluminense ganhou, tá, fiel? Então a tabela está assim. Hoje, o Corinthians é o terceiro rebaixado. Depois vem Vitória, então o Corinthians tem 28 pontos, o Vitória 28 pontos e o Fluminense saiu da zona em 16º com 30 pontos. Vocês entenderam a importância do Corinthians ganhar do Internacional amanhã? Vocês entenderam? Porque se o Corinthians perde, irmão, e o Fluminense ganha, o Fluminense vai a 34 e o Corinthians continua com 28. Então 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. A gente fica 6 pontos atrás do primeiro colocado fora da zona. Aí a gente já começa a imaginar um cenário horroroso para o Corinthians. Mas, corintianeiro, o Fluminense pega o Flamengo. Mais fiel, o Flamengo vai entrar com o time reserva diante do Fluminense. Porque o Flamengo quer foder o Corinthians. O Flamengo é unido da CBF. A CBF tá magoada com o Corinthians por todo o rebuliço que o Corinthians criou e com toda a razão, porque o Corinthians está na sua razão. E as informações é que o Flamengo deve entrar contra o Fluminense desfalcado, com o time reserva para jogar diante do Fluminense. Em outras palavras, temos que fazer nossa obrigação. É inegociável o Corinthians perder para o Internacional. Temos que vencer. E mais, fiel, depois vem o Atlético Paranaense com 31 pontos, tá? Então vamos supor que o Corinthians vença e o Fluminense vença, vai ficar tudo embolado. E aí a gente tem o Atlético Paranaense que vai estar com a mesma quantidade de pontos do Corinthians, caso o Corinthians vença. Então vai fazer depois do Internacional, Corinthians e Atlético Paranaense, que é jogo de 6 pontos. Então esses dois jogos é imprescindível, é importantíssimo que o Corinthians ele consiga vencer o Internacional amanhã dentro da Neoquímica Arena. Vamos estar na vantagem, porque vamos ter um jogador a mais que é a nossa torcida, tá, fiel? Vamos ter aí a torcida do nosso lado nos apoiando e o Corinthians é sempre forte dentro da Neoquímica Arena, certo? Comentem porque eu quero saber sua opinião. A última rodada não foi boa pro Corinthians e o Corinthians tem que vencer. Isso ia acontecer. Ia chegar uma hora que os resultados iriam parar de colaborar com o Corinthians. Por isso que agora a gente tem que depender da gente. E tá dependendo só da gente. Porque se o Corinthians ganhar, ele já passa o Fluminense. Tá dependendo só do Timão. Então é hora agora do Corinthians ganhar sem pensar em resultados colaborativos. Porque não é toda hora que os resultados vão ficar a favor do Corinthians das outras rodadas. Certo, fiel? Comentem porque sua opinião é de grande importância. E neste canal, sim, eu respondo todos os comentários, tá? Corintianeiro, que história é essa que saiu do Corinthians ter aí bloqueado a sua compra com o goleiro Hugo Souza? Fiel, cara, meu Deus, como que existe pessoas que dá vontade de chamar de anticorintianos, que dá vontade de chamar de pessoas das fake news. É isso que dá vontade.
Cara, como que tem pessoas que se diz corintianas e fazem de tudo pensando no mal do Corinthians? As pessoas visam cliques, visam likes e não visam o bem do Corinthians. É impressionante, cara. Nesse canal aqui eu vou trazer informação para vocês. Doa a quem doer. E não estou fazendo isso para alavancar o meu canal e tentar desmerecer canal de outras pessoas, ou comentário em Instagram, ou comentário em Facebook de outras pessoas. Eu só quero trazer para vocês a verdade, só isso. Eu só quero trazer para vocês a honestidade e a transparência. Então eu não vou mentir aqui para vocês. Então às vezes a pessoa coincide da notícia bater de frente, porque a informação que estão passando não é correta, pelo menos esse título que as pessoas passam, tá? Porque prestem atenção, fiel, o Corinthians até esse presente momento, até essa hora, até esse horário, não sei na hora que saiu o vídeo, ele não pagou os 500 mil reais para o Hugo Souza jogar diante do Flamengo, que o Hugo Souza jogou no estádio do Flamengo, no Maracanã, contra o Flamengo com o Hugo Souza. E até hoje, até esse presente momento, o Corinthians não pagou. Detalhe importante, estão dizendo que se o Corinthians não pagou os 500 mil, ele pode ter aí as condições de compra do goleiro Hugo bloqueadas, ou seja, ele não pode exercer a compra do Hugo no valor de 4,9 milhões de reais, ele não pode exercer a compra do Hugo porque ele não pagou os 500 mil. Fiel, mas se chegar, prestem atenção, mas se chegar no dia 10, que é o dia que o Corinthians está liberado para pagar o goleiro Hugo. Se chegar no dia 10 e o Corinthians pagar 4 milhões, 9 mais 500 mil reais, o Corinthians pode comprar o goleiro Hugo. Se o Corinthians pagar os 500 mil reais amanhã, ele pode comprar o goleiro Hugo dia 10. Se ele pagar os 500 mil reais depois da manhã, ele pode comprar o Hugo dia 10. Se ele pagar o Hugo daqui 4 dias, ele pode comprar o Hugo dia 10. Ele só tem que pagar os 500 mil reais até o dia 10. Porque ele não pode exercer a compra do Hugo se ele não pagar os 500 mil reais, que é do jogo entre Corinthians e Flamengo, porque ele pertence ao Flamengo e o Corinthians utilizou o jogador e via contrato, o Corinthians tem que pagar 500 mil reais para ele poder jogar. E o Corinthians vai pagar. Para que fazer um rebuliço com isso? A informação correta é: Corinthians tem até o dia 10 para pagar o goleiro Hugo, mas os caras escandalizam. Os caras já começam a falar: Hugo já era, o Corinthians não vai comprar mais o Hugo. O Corinthians aí teve os seus direitos de compra enclausurados, teve seus direitos de compras negados. O Corinthians não pode comprar mais Hugo. Não é assim que funciona, fiel. Vamos passar a informação correta para os nossos inscritos, para as pessoas que não é inscritas, que estamos aqui, pelo menos eu, tentando ganhar a confiança de quem não é inscrito todo dia. Nem que se eu conquistar uma pessoa todo dia que não é inscrito, eu já vou ficar feliz, porque a transparência e a honestidade, ela é tudo. O Corinthians não tem nada negado em comprar o goleiro Hugo. Se ele pagar no dia da compra, que for liberado no dia 10, até no dia 11, se ele pagar os 4,9 milhões ao Flamengo, mais 500 mil do jogo que ele jogou, o Corinthians pode exercer a compra. Então não tem nada dessa que o Corinthians não vai poder mais comprar o Hugo porque não pagou os 500 mil para o Flamengo. Isso não existe. Isso é anticorintianismo. Isso é pessoas que querem ganhar likes, visualizações, mentindo para vocês. Nesse canal, irmão, não tem mentira. O Corinthians pode comprar o Hugo Souza sim, desde que pague os 500 mil reais até o dia da compra que o Corinthians for exercer a compra. Se o Corinthians quiser pagar dia 13, dia 15, ele pode. Porque o Hugo tem contrato de 1 ano. Então ele pode comprar o Hugo no final do ano, se ele quiser. No final do ano. E o valor não vai mudar. Vai ser os 4,9. Só que o Corinthians já quer garantir a compra do goleiro. Até para chegar no final do ano, o próprio goleiro não pediu um salário escandaloso pro Corinthians. Olha, eu fico, mas eu quero ganhar tanto. Para não ficar na mão do jogador, é interessante que o Corinthians exerça sua compra agora. O Corinthians exercendo sua compra agora, fiel, no dia 10, ele pode comprar o Hugo desde que pague junto com o valor os 500 mil reais que o Corinthians aí vai precisar pagar porque o Hugo jogou contra o Flamengo no Maracanã e que será cada centavo muito bem pago, irmão. Cada centavo dos 500 mil. Porque se não fosse o Hugo, o Corinthians teria saído do Maracanã já desclassificado pela Copa do Brasil, porque o Flamengo criou inúmeras chances de gol e o Hugo defendeu todas, fazendo milagres, como chute na gaveta do Arrascaeta, como aquela batida de letra do Gabigol que ele defendeu em 2 tempos,
como o lance do Gerson, que saiu cara a cara com ele, é um baita goleiro e pode pagar rindo o Corinthians, porque ele foi monstro na partida diante do Flamengo e será monstro aqui no jogo da volta, e eu tenho certeza que o Corinthians vai classificar e passar para a final. Certo, família? Então quero agradecer demais a sua presença. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Olha, hoje pelo tumulto que tá aqui, tá uma correria aqui corintianeiro. Eu não vou garantir o vídeo das 10h30, tá? Mas vou fazer de tudo para gravar também, para deixar vocês aí totalmente atualizados. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!